Oi, Dia das Mulheres, eu não poderia deixar de vir aqui trazer uma indicação de livros. Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, escritora inglesa, nascida em 1882 e falecida em 1941. Esse livro é um ensaio, resultado da conferência feita em duas universidades com público exclusivamente femininos. Ela foi encomendada, essa conferência, com o título Ficção e as Mulheres. Virginia Woolf, que já era uma escritora renomada naquela época, casada também com um editor de livros, ela também fazia esse trabalho, foi chamada, convidada a lidar com esse tema. E esse tema lhe trouxe várias inquietações. No livro, ela fala dessas inquietações, das buscas por mulheres escritoras nas bibliotecas, e ela encontrou muito pouco e se deparou com um ambiente de muito se falar sobre mulheres, muitos livros tratando do sexo feminino, mas sempre sobre um olhar masculino, muitos escritores. Isso me chamou a atenção, e obviamente o dela, que nós temos anos de escrita, nós temos anos de muitos escritores, nós temos anos da leitura, e somente nesses últimos 100 anos, últimos anos é que nós tivemos uma explosão de mulheres escritoras. E Um Teto Todo Seu, ela traz esse ambiente desfavorável para a mulher escrever, primeiro porque elas não eram aceitas como escritoras, e enquanto os homens, sim, eles tinham lá tanto o espaço para escrever dentro de casa, tanto as pessoas acreditavam no que eles escreviam, e eles também ganhavam para escrever. Dentro desse texto, ela vai citar algumas poucas escritoras que são renomadas, como Jane Austen. Inclusive, ela fala muito bem de Jane como um milagre, porque Jane estava ali escrevendo na sua sala, não tinha um teto todo seu para que ela pudesse escrever. Quando as pessoas chegavam à sua casa, ela tinha que esconder os manuscritos, porque era uma vergonha ser escritora. As mulheres não tinham essa liberdade para escrever. Então era questionado esse ato da escritura, da escrita pela mulher. A mulher sempre sendo questionada. Então, quando a gente se depara com essa realidade, que Virginia Woolf se deparou lá nos anos de 1900, nós também ainda nos deparamos em outras profissões e também na profissão de escritoras. Nós não temos um vasto ambiente de escritoras, nós celebramos muito os homens escritores, tudo bem. O interessante é ter espaço para todos. Então, eu trago esse livro como indicação, que ela faz a reflexão de que nós mulheres precisamos sim de espaço, de tempo e dinheiro para que possamos escrever também, sermos escritoras. E aí eu separei aqui uma frase do livro que ela fala sobre uma crítica, de um homem. E ele dizia o seguinte: as romancistas do sexo feminino deveriam aspirar à excelência pela admissão corajosa dos limites do seu sexo. E ela cita essa frase e faz a seguinte reflexão: não, essa frase não foi dita em 1828, e sim em 1928. Mas também ela também cita que foi há pouco tempo, na época dela, foi há pouco tempo que as mulheres poderiam ter a propriedade da casa, do seu trabalho, do seu dinheiro. Então, assim, essas conquistas que a gente hoje acha como talvez até uma conquista básica, comum, a gente jamais ousaria pensar que não existiam, elas são recentes, E aí Virginia Woolf traz um questionamento sobre será que se Shakespeare tivesse uma irmã com o mesmo talento que ele, ela teria tido o mesmo sucesso que Shakespeare? Ela fala também de Guerra e Paz, de Tolstói, e se pergunta: será que Tolstói
teria escrito Guerra e Paz se ele não tivesse a liberdade de ir ao mundo, de dominar o mundo, de participar de guerras, de conquistar outros espaços, enquanto a mulher só podia ir até pouco espaço além da sua casa que não fosse acompanhada, né? Ela teria que estar sempre com alguém ao seu lado, sempre questionada sobre o que fazia e especialmente sobre o que escrevia. É por isso que ela considera Jane Austen um milagre. Trago isso como reflexão sobre esse Dia da Mulher, em que áreas nós ainda precisamos evoluir em direitos, né? E aí quando você chega à nossa realidade atual, nós temos aí casos e casos de mulheres que são ainda assassinadas por ser feminina e a gente morre junto com elas. Quando morre uma mulher, a gente acaba morrendo um pouquinho junto com elas, um pouquinho de nós está indo naquela morte. Feliz Dia das Mulheres, lembrando que é um dia para celebrar, ok, mas é especialmente um dia para refletir.